Olá, imagine que você tem um mapa para colorir, pode ser um mapa qualquer, o mapa do Brasil, por exemplo, e você dispõe apenas das três cores básicas, três lápis com as três cores básicas. Ou imagine também que você possa ter um horário de uma escola a definir, onde cada professor terá um horário, cada turma terá seus conjuntos de professores, e cada disciplina será dada por um professor. Esses problemas têm algo em comum. A solução para eles é a satisfação de uma série de restrições. E, portanto, agora nós vamos estudar problemas cuja solução é uma satisfação de um conjunto de restrições ou simplesmente problemas com satisfação de restrições. Olá, dando continuidade aos nossos cadernos de inteligência artificial, desta feita nós vamos estudar o que se convenciona chamar de problemas de satisfação de restrições. Até o presente momento, nós temos estudado problemas cujo estado é contido em si mesmo, ou seja, ele é uma espécie de caixa preta que não nos interessa muitas vezes o que tem em cada parte do estado, cada componente do estado. Nos interessa simplesmente saber se estado é meta ou não, ou seja, se nós chegamos a um estado meta ou não. Obviamente que se você está chegando agora no canal, então você precisa voltar aos cursos anteriores para entender do que eu estou falando. De qualquer forma, nós vamos tratar agora com estados que não são mais uma caixa fechada, que só nos interessa saber se ele é meta ou não. Nesse caso, nós vamos trabalhar com um estado que é definido por um conjunto de variáveis. Vamos chamar aqui de xi. Cada uma dessas variáveis com o seu respectivo domínio. E a meta que nós vamos estabelecer para a solução do nosso problema é simplesmente um conjunto de restrições a serem satisfeitas. Vendo aqui então a questão dos mapas, nós temos, por exemplo, o mapa do Brasil e as suas 5 regiões. Como nós faríamos para pintar essas 5 regiões, dispondo apenas das cores verde, azul e vermelho? Então, se nós não, a restrição que nós temos a obedecer aqui é que nós não podemos pintar uma região 5, por exemplo, com a mesma cor da região 4, ou região 5 com a mesma cor da região 3, ou região 3 com a mesma cor da região 4, ou região 3 com a mesma cor da região 2, ou região 4 com a mesma cor da região 2, ou região 1 com a mesma cor, seja da região 2, seja da região 3. Então nós temos apenas 3 cores e temos 5 regiões. Então esse é um problema relativamente simples, mas que pode ser utilizado para ilustrar o nosso problema. Então nós começamos, obviamente escolhendo uma cor de uma região qualquer aleatoriamente. E obviamente ao escolhermos a cor azul para a região norte, por exemplo, nós não podemos mais usar a cor azul na região nordeste ou na região centro-oeste. Então vamos colocar aqui o vermelho na região nordeste. E agora nós estamos com um problema. A única cor disponível para a região centro-oeste é a cor verde. Porém, se nós escolhermos primeiro pintar a região sudeste com a cor verde, nós ficamos agora sem nenhuma possibilidade de pintar a região centro-oeste. Então, dessa forma, nós vimos que a ordem com que nós selecionamos as regiões e a ordem com que nós selecionamos as cores nos impedem de resolver o problema. Então, esse problema aqui está agora, nesse momento, sem solução. Simplesmente não há cores disponíveis para a região centro-oeste sem quebrar a restrição básica, que regiões adjacentes devem ter cores diferentes. Quais são as nossas variáveis? Nós podemos chamar cada uma das regiões de uma variável, por exemplo, tipo N para norte, NE para nordeste, SE para sudeste, CO para centro-oeste e S para sul. O domínio para cada uma dessas variáveis seriam as cores verde, vermelho e azul. As restrições seriam: regiões adjacentes devem ter cores diferentes, ou seja, N diferente de NE, ou ainda nós podemos dizer assim que N e NE, o coordenado NE, deve estar em um desses pares ordenados, tipo vermelho verde, vermelho azul. Isso aqui seria o domínio disponível para as duas variáveis em comum, ou em conjunto. A solução para esse problema é um conjunto de atribuições completas, então nós temos que dar um valor para cada uma das variáveis, de forma que as restrições sejam atendidas. Está aí uma solução. Então nós vemos que nenhuma região adjacente possui cor de nenhuma outra região adjacente. Como é que aqui nós podemos representar isso como um grafo, O grafo de restrições seria
NE, todas as variáveis que estão conectadas não podem ter o mesmo valor, ou seja, N e NE estão conectadas, NCO. Isso aqui é um grafo representando basicamente o mapa. Em problemas de satisfação de restrições, nós podemos trabalhar com variáveis discretas ou contínuas. As variáveis discretas podem ter domínios finitos, como é o caso aqui, ou domínios infinitos. E as variáveis também podem ser contínuas, representadas através de funções contínuas ou coisas desse tipo, né? As restrições podem ser unárias, tipo, uma variável não pode ser um certo valor, ou podem ser binárias, uma variável tem que ser diferente da outra, ou podem ser também de mais alta ordem. Um outro problema interessante que pode ser resolvido com satisfação de restrições é o problema da criptoaritmética. Então, seria o fato de você somar duas palavras, usando as regras da aritmética, e encontrar uma resposta correta usando essas regras. Obviamente que se você quer somar 2 com 3 para dar 5, você tem que estabelecer valores para cada uma das letras, D, T, R, O e S, de tal forma que ao somar um S com S você tem um O, ao somar um I com E você tem um C e assim por diante. Então, obviamente que depois que eu coloquei aqui as duas formas, nós temos que estabelecer as equações para chegar aos valores de D, O e S. É um problema simples que pode ser resolvido, é um brinquedo e você pode brincar com ele e aí tentar descobrir esses valores. No mundo real, nós temos problemas de atribuição de tarefas, problemas de escalas de horários, escalas de transporte, escalas de fabricação, inúmeros problemas do mundo real são resolvidos através de satisfação de restrições. São infinitos problemas que podem ser resolvidos com as técnicas que nós vamos apresentar agora. A solução do problema de satisfação de restrições se inicia com um conjunto de atribuições vazio. Aplica-se então a função sucessor, que nada mais é do que atribuir um valor possível a uma variável que não foi atribuída ainda. Essa atribuição deve obedecer às restrições. Se não houver nenhum valor disponível, ocorreu uma falha. Então, nós não encontramos a solução. A seguir, nós fazemos o teste meta. O que é o teste meta? É simplesmente verificar se todas as atribuições já foram completas. Então, o teste meta nada mais é do que um conjunto de atribuições completo. A solução para um problema de satisfação de restrições, ela é a mesma para todos e qualquer tipo de PSR, ou seja, o processo de busca para todos os PSRs é idêntico. A solução aparece sempre na profundidade n, desde que você tenha n variáveis. É uma busca em profundidade. O caminho é obviamente irrelevante. Pode-se usar a abordagem do estado completo, por exemplo. O fator de ramificação é n menos L vezes D na profundidade L. Ou seja, o nó na profundidade L menos 1 possui n menos L vezes D filhos. A árvore possui no total n fatorial vezes D elevado a n folhas. A atribuição das variáveis é comutativa, ou seja, eu posso pegar uma variável A e atribuir o valor primeiro, e depois a variável B, ou vice-versa. Não há obrigatoriedade de seguir uma sequência. Cada nó na árvore de busca considera a atribuição de uma única variável. A busca em profundidade para a PSR com atribuição a variável única é chamada de busca com retrocesso, ou backtracking search. A busca com retrocesso é a busca cega básica para a PSR. Então nós vamos ver que existe a busca cega, que é o que nós vamos executar daqui a pouco, mas existe também a busca com heurísticas para PSRs, a gente vai ver logo em seguida. Mas com a busca cega básica, que é com backtrack search, a gente pode resolver o problema das rainhas com até 25 rainhas sem grandes dificuldades. Esse aqui é o algoritmo básico da busca com retrocesso. Então nós vamos chamar essa função de retrocesso recursivo. Ela recebe um conjunto de atribuições e o problema em si, dados do problema. Ela retorna uma solução ou falha. Se a atribuição é completa, então ela retorna a atribuição. Se não, ela vai selecionar uma variável não atribuída e para cada um dos valores do domínio, ou seja, no caso, imagine que sejam as cores, então para cada valor azul, vermelho ou verde, ela vai testar se o valor é consistente com a atribuição, obviamente de acordo com as restrições. Se o valor é consistente, então ela vai atribuir o valor, a variável igual a valor ao conjunto de atribuições.
e a seguir faz um retrocesso recursivo, né, ou seja, chamar a mesma função de forma recursiva para os valores que ainda faltam, para os valores restantes. Coloca esse resultado. Se o resultado não é falha, então retorna o resultado, é uma meta. Se ela não retornou o resultado é porque a atribuição não é possível, então ela retira essa atribuição do conjunto de atribuições. Se ele sair desse laço sem retorno positivo, ou seja, sem retornar o resultado, então ela retorna uma falha. É um algoritmo simples e que funciona dessa forma. Vamos ao código agora, que é o que nos interessa. Bom, vamos começar o nosso caderno. O nosso caderno ilustrando um problema de satisfação de restrições. E vamos usar basicamente o problema das N rainhas. Aqui nós começamos importando a função copy do Python, que nós vamos precisar mais na frente. A primeira função que nós vamos precisar aqui é a função para imprimir o tabuleiro. Observe que o que está descrito aqui nessa lista é exatamente a posição da rainha em cada linha. Então, na primeira linha nós temos a rainha na posição 1, daqui, posição 0, posição 1. Na segunda linha nós temos a rainha na posição 3, 0, 1, 2, 3. Na terceira linha nós temos a rainha na posição 2, 0, 1, 2. E na última linha a rainha está na posição 0, que é a primeira posição. Então, esse conjunto de variáveis aqui diz qual é a posição da rainha em cada linha. Então, nós vamos, para começar, nós vamos convencionar que uma rainha vai estar em cada linha horizontal, né? Então, obviamente, isso aí já resolve um problema das restrições, que não é possível ter duas rainhas na mesma linha, Então, isso já resolve um problema. Mas o que nos falta resolver é qual coluna colocar cada uma das rainhas para que elas não estejam também na mesma coluna e na mesma diagonal. Vamos começar então com o que eu chamo de restrição zero. Restrição zero seria exatamente verificar se existe alguma rainha na mesma linha que alguma outra rainha. Como nós vamos tratar o problema de forma que isso não aconteça, então essa restrição será automaticamente sempre verdadeira, estará sempre atendida. Então eu coloquei que a função R0 simplesmente retorna o valor verdade, isso aqui não haverá problema. Vamos ver agora a restrição 01. A restrição 1, ela vai me dizer simplesmente se existe ou não rainhas na mesma coluna. Como assim? Observe que essa lista que eu chamei aqui de variáveis, ela contém uma lista das posições das rainhas nas devidas colunas. Se alguma delas for igual algum valor for igual a algum outro valor, então nós teremos duas rainhas na mesma coluna, o que não pode acontecer. Então nós simplesmente removemos os valores duplicados através do comando set e verificamos se essa remoção não alterou o tamanho original. Se isso não aconteceu, se não houve alteração, é porque não havia valores duplicados. Então, se não havia valores duplicados, então não há rainhas na mesma coluna e, portanto, a restrição 1 está atendida. Vamos agora à restrição 2. A restrição 2 verifica se existem rainhas nas diagonais. Então nós fizemos aqui um pequeno algoritmo, uma pequena função para verificar se nas diagonais existe alguma rainha. Eu vou deixar isso aqui, não vou detalhar muito esse código, ele é muito simples, mas você pode tentar verificar. Nada mais é do que verificar se existe alguma rainha em diagonal com outra. Finalmente agora nosso teste de meta. Nosso teste de meta é verificar se todas as três restrições estão satisfeitas. Eu usei aqui o eval, a função eval do Python. Eval é a função R e alguma coisa, passando alguns argumentos. Esse R alguma coisa o R vai ser 0, 1 ou 2, e os argumentos são as atribuições que a gente vai dar, no caso, as variáveis.
das atribuições, na realidade, são resultados do processo de satisfação de restrição, da execução do algoritmo de satisfação de restrições. Bom, agora só nos resta definir o nosso algoritmo de busca em retrocesso recursivo. Eu chamei aqui basicamente de CSP. CSP recebe as atribuições, as variáveis livres e o domínio. Fica um pouquinho diferente do algoritmo original que nós colocamos lá. O CSP com backtrap simples. Se as variáveis livres forem zero, a gente faz o teste meta com as atribuições e então a gente retorna o teste meta. O teste meta vai dizer se ele a meta foi atingida ou não. Se ainda tivermos variáveis por atribuir, simplesmente para cada valor no domínio, aqui está igual ao algoritmo que nós colocamos lá no quadro anterior, para cada valor no domínio, nós fazemos um teste meta com mais uma atribuição, que seria mais um valor no domínio, fazemos uma cópia das atribuições e o nosso novo resultado será a chamada recursiva função CSP. Passando para ela, o conjunto de atribuições já realizado até o momento, o número de variáveis diminuiu e os domínios. E se o resultado for positivo, a gente retorna o resultado e a solução. Se ele não retornar, a partir daqui ele retorna falso, porque aquelas atribuições resultaram no valor falso. É um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. Agora, só nos resta testar. Vamos testar aqui inicialmente para o tabuleiro 4x4. O resultado positivo. Está aqui a configuração das rainhas. E aí vamos tentar transformar isso em algo mais visível, né? Dessa forma aqui a gente consegue visualizar melhor o conteúdo. Está aí, encontramos uma solução. Vamos criar aqui uma pequena função para otimizar esse problema, solucionar esse problema, para imprimir já o resultado já na formatação de matriz. Se bem que até agora o problema já está resolvido, nós vamos apenas formatar o problema. Então agora só nos resta testar. Vamos solucionar o CSP. Vamos pegar aqui com tamanho 8, por exemplo. Olha aí a solução para a gente. Vamos pegar aqui com tamanho 16. Ok, solucionou. Nós dissemos que ele solucionaria até 25 sem nenhum grande problema. Então vamos mostrar realmente se ele soluciona. Até tamanho 25. Vamos aguardar um pouquinho. Funcionou. Então nós temos aqui a solução 25. Demorou um pouquinho mais, mas resolveu o problema. É isso aí.